Foi por um tris, pelo milímetro mais dramático de uma bola que parecia não querer entrar, mas o Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Se você achava que já tinha visto de tudo em termos de teste para o coração, o que aconteceu no duelo contra o Japão superou qualquer roteiro de cinema ou de terror que o torcedor brasileiro pudesse imaginar. Quando o relógio marcava impressionantes 50 minutos do segundo tempo, e o fantasma de uma eliminação histórica na fase de grupos pairava sobre a camisa amarela, Gabriel Martinelli surgiu como um raio para empurrar a bola para a rede, empatar a partida e salvar o país de um vexame sem precedentes na história do futebol moderno. A classificação veio, mas o preço pago em nervos, suor e pura agonia deixou o mundo inteiro em choque, mostrando que o caminho rumo ao hexacampeonato nunca foi tão perigoso e incerto quanto agora. Para entender a magnitude do drama que tomou conta do estádio e de milhões de lares pelo Brasil, precisamos voltar ao minuto inicial dessa batalha. A seleção brasileira entrou em campo precisando confirmar seu favoritismo, mas o que se viu desde o apito inicial foi um Japão extremamente organizado, veloz e taticamente perfeito, neutralizando completamente as principais armas ofensivas do Brasil. O meio-campista brasileiro parecia engessado, com dificuldades extremas para quebrar as linhas de marcação compactas da equipe asiática. Cada tentativa de infiltração esbarrava em uma parede azul, e os contra-ataques japoneses começaram a desenhar o cenário de um desastre anunciado. A velocidade de transição do adversário expôs falhas de posicionamento defensivo que há muito tempo não se via na seleção, deixando os torcedores com a nítida sensação de que a qualquer momento o pior poderia acontecer. E o pior realmente aconteceu, transformando a partida em um verdadeiro pesadelo em tempo real. O Japão abriu o placar e a partir daquele instante, o relógio virou o pior inimigo do futebol brasileiro. A cada minuto que passava, a ansiedade tomava conta dos jogadores em campo, refletindo-se em passes errados simples, decisões precipitadas e um nervosismo que parecia congelar as pernas dos nossos principais craques. O risco real e imediato de ficar fora das oitavas de final de uma Copa do Mundo começava a se materializar diante dos olhos de um planeta perplexo. A imprensa internacional já preparava as manchetes sobre a maior queda da história da competição, e a torcida nas arquibancadas alternava entre o silêncio ensurdecedor do pânico e os gritos desesperados de incentivo. A seleção parecia desestruturada emocionalmente, vendo as oportunidades desaparecerem diante de uma defesa japonesa que parecia intransponível. O intervalo veio como um respiro necessário, mas a volta para a segunda etapa não trouxe a solução mágica que todos esperavam. O Brasil pressionava, empurrava o adversário para dentro da própria área, mas faltava aquele toque de genialidade, a precisão cirúrgica na hora da finalização. Bolas cruzadas na área sem direção, chutes travados pela marcação e grandes defesas do goleiro japonês iam aumentando o tom dramático daquela que já era a partida mais tensa do ciclo atual da seleção. O tempo passava voando para quem precisava do gol e em câmera lenta para quem assistia ao sofrimento. Substituições foram feitas, o time se lançou completamente ao ataque de forma quase desorganizada, movido muito mais pelo coração e pelo desespero do que pela tática. Era o tudo ou nada, com o Brasil flertando perigosamente com o contra-ataque que poderia decretar o fim do sonho da Copa. Quando os acréscimos foram anunciados, a atmosfera era de pura eletricidade e angústia. 5 minutos de tempo adicional separavam o Brasil de um dos capítulos mais sombrios de sua trajetória no futebol. Foi exatamente nesse cenário de caos e contagem regressiva que a estrela de Gabriel Martinelli brilhou com a intensidade dos grandes iluminados do esporte. No último suspiro do jogo, aos 50 minutos, após uma jogada confusa e insistente na entrada da área, a bola sobrou viva. Com o instinto dos predadores e a frieza que falta a muitos veteranos em momentos de extrema pressão, Martinelli atacou o espaço e mandou a bola para o fundo do gol. O grito que estava preso na garganta de mais de 200 milhões de brasileiros explodiu em uma mistura indescritível de alívio, choro e êxtase absoluto. Não era apenas um gol de empate, era a sobrevivência de uma nation inteira no maior palco do mundo. O apito final veio logo em seguida, selando uma classificação heróica, mas que deixa alertas vermelhos gigantescos acesos para a sequência do torneio. O Brasil escapou do vexame histórico, garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mas sabe que o nível de desempenho precisará subir drasticamente se quiser continuar sonhando acordado com a taça. Gabriel Martinelli sai desse confronto consagrado como o herói improvável, o homem que manteve o país vivo na competição e provou que a camisa amarela tem um peso que se manifesta mesmo nos momentos de maior escuridão.
O drama contra o Japão entra direto para a galeria de jogos inesquecíveis, não pela beleza plástica do futebol apresentado, mas pela superação épica no último segundo possível. Agora o torneio muda de fase, o mata-mata não perdoa erros e a seleção precisa transformar o susto em combustível para os desafios gigantescos que estão por vir. Essa classificação milagrosa serve como um divisor de águas absoluto para o grupo de jogadores e para toda a comissão técnica. Enfrentar a iminência do fracasso e conseguir a redenção no último lance do jogo cria uma casca psicológica que nenhuma palestra ou treino consegue simular. O Brasil entra nas oitavas de final sabendo que esteve na beira do abismo, olhou para baixo e encontrou forças para dar o passo de volta à segurança. Esse tipo de sofrimento costuma unir elencos e transformar times questionados em verdadeiros competidores implacáveis. No entanto, a euforia do gol salvador de Martinelli não pode mascarar os problemas reais de articulação e a vulnerabilidade defensiva que ficaram evidentes durante quase todos os 90 minutos. O futebol moderno não tolera oscilações tão profundas, e as próximas seleções no caminho brasileiro certamente vão tentar explorar as mesmas fraquezas que o Japão quase usou para chocar o planeta. A partir de agora, cada partida é uma final de campeonato onde o menor deslize significa pegar as malas de volta para casa. A torcida brasileira espera que esse sufoco histórico contra os japoneses tenha sido o chacoalhão necessário para despertar o verdadeiro potencial desse elenco, que tem talento de sobra, mas precisa encontrar o equilíbrio ideal entre a emoção e a razão dentro das quatro linhas. O herói da noite, Martinelli, mostrou o caminho da determinação e da fé até o último milésimo de segundo, e essa deve ser a mentalidade de todo o grupo daqui para frente. A caminhada continua, o coração do torcedor ainda está se recuperando do teste extremo, mas a esperança e o sonho do hexacampeonato seguem mais vivos do que nunca, impulsionados por um gol que já nasceu eterno. Se você também quase teve um ataque do coração assistindo a essa partida inacreditável e quer continuar acompanhando de perto todos os detalhes, análises e os bastidores da caminhada da nossa seleção rumo ao topo do mundo, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e deixe o seu gostei se você acredita que o Hexa ainda é possível depois desse milagre. Aproveite também para deixar o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou da atuação do Brasil e se o Gabriel Martinelli merece ser titular absoluto depois de salvar a nossa seleção desse vexame histórico. A sua participação é fundamental para o nosso canal continuar crescendo. Então comente a sua opinião e vamos debater juntos o futuro do Brasil nessa Copa do Mundo de 2026.